Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí do backtest do operacional do Ogro de Wall Street para dólar, né? Estamos lá fazendo já alguns dias desse backtest. Agora já estamos indo para o 8º dia. Por enquanto aí o ganho operacional foi de 1.755. Aí tá aí o relatório dos dias e no nosso playlist do canal tem os outros vídeos dos dias anteriores, tá? Para vocês darem um pulinho lá, dar uma olhada, para ir se inteirando de como foi o operacional desses dias, beleza? Então agora vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pode identificar aí bem é que o dólar ele vem numa tendência de alta forte, tá? Fez aqui uma pernada de alta, né? Bem forte. A gente teve aqui um impulso, correção, né? Maior, se a gente for dar uma olhada assim. Então a gente pode ver isso. O que eu posso dar uma olhada aqui, ó? Esse pivô aqui, ó, impulso, correção aqui na 200 e fez, tá? Ele fechou aqui já com gap no dia seguinte, abriu com gap, né? E depois desse gap ele fez uma correção mais forte. Mas se eu pensar nesse pivô aqui para projetar, a gente pode dar uma olhada para ver se ele atingiu os alvos. Porque ele já esticou bastante, né? Então a gente entendendo isso aqui como um pivô, tá vendo? Ó? Ele fez aqui uma retraçãozinha, um pullback no 38,2, né? E a gente pode traçar o alvo. Primeiro alvo, segundo alvo ele chegou, no terceiro alvo ele não chegou, ele ficou um pouco antes do terceiro alvo. Tá? A gente tem alvo aí no 4, no 5, 4, 5, 5, 14, tá bom? É o nosso alvo aí. Então eu vou colocar aqui uma outra cor e mudar aqui o estilo pra gente visualizar ele, sabendo já que esse roxinho é do dia. Vamos ver aqui onde vai abrir. Por enquanto ali pelo livro visual está indicando nessa região, tá? Então ainda poderia ser uma região bem comprada. A gente pode deixar aqui esse fibinho aí, tá? Então é sempre bom a gente dar uma olhada como é que tá o fibo do dia anterior. Eu gosto bastante. Às vezes eu deixo assim um visual desse fibo bem transparente para poder a gente conseguir estar olhando, mas também não ficar atrapalhando a visão do dia, né? Ó, já abriu aqui na região, tá? Vamos lá. Ó, não deixei no alvo não, deixa eu descer aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui na máxima do dia de ontem, tá? Pra gente ter uma ideia aí de retração. Deixa eu inverter aqui isso, espera aí. Que assim a gente consegue visualizar, tá vendo? A correção dele, se vai no 38,2, se vai no 50, no 61. Essa questão do fibo, até o Ogro trabalha muito sem essas retrações marcadas aqui no fibo, né? Porque quem está acostumado já a bater o olho, você vê que quando você bota o fibo para retração, ele vem primeiro fazer retração no 38,2, depois no 50 e depois no 61,8, né? Só que aí o que é o problema? Vamos supor que ele fez a retração, você quer traçar o alvo. Quando você está sem nenhuma retração, tu simplesmente coloca aqui o mesmo fibo que ele está fazendo a retração, você puxa ele para projetar os alvos. Agora, quando você está com essa retração plotada, o que é o certo? Você inverter, ó. Tá vendo? Para você achar os alvos, você vai ter que inverter. Aí quando você traçar, tu vai lá, ó, primeiro alvo, 61, né? Segundo alvo, e aí você vai traçando os alvos, né? Por isso que às vezes o Ogro ele tira o visual aí das retrações, para poder facilitar essa inversão, né? Tu tem que só puxar o alvo aí pro fibo, né? Vamos lá, fazendo uma retraçãozinha. Inicialmente aqui, ó, ele perde um fundo interessante, tá? Esse fundo aqui, ó, se a gente visualizar essa perda desse fundo, a gente pode visualizar até um topinho duplo, tá? Como ele tá numa região de topo, ó, como se fosse aqui esse gap, um topo duplo aqui confirmado, né? E daqui também eu tenho tanto esse fundo aqui, como esse fundinho aqui do range, tá vendo? Ó? Que ele foi rompido aqui, tá? Então ele pode estar fazendo o que aqui agora? Fazendo um pullback, a perda da mínima poderia dar uma venda. A gente está em cima aqui, bem perto da 200, então eu teria que fazer uma venda aqui na 200, 22 pontos, que para o dólar, 22 pontos com contrato, R$220, então é uma entrada aí válida, tá? Como eu tenho aqui já minha ordem programada do meu stop, eu posso colocar aqui, ó, o Alt e já visualizar se cabe no meu gerenciamento com o contrato, tá vendo? Ó? Eu poderia colocar aqui, ó, a minha ordem, e aí eu tenho o meu risco dentro do meu gerenciamento de risco, tá? O meu stop lá. Beleza? Só que aí que eu tenho que pensar aqui, ó. Eu tenho que fazer isso, ó. Coloquei aqui, tá? E aí, eu tô aqui colocado minha ordem, eu tenho que colocar meu alvo minimamente aqui na média de 200. Eu tenho que colocar meu alvo na média de 200. Por quê?
e aí diminui meu risco também, ó. Tá vendo? Aqui nesse caso específico, o meu risco está um pouquinho maior do que o meu alvo. Mas se esse candle fechar vermelho, esse meu risco, ele na verdade teria que estar aqui, ó, tá? Acima do branco. Aí eu estaria com o meu risco na posição. E aí o que eu poderia estar vendo aqui? A gente poderia estar vendo aqui um pivô, tá? A gente está vendo aqui o quê? Um pivôzinho, ó. Impulso, correção, impulso, tá? E se você visualizar os fechamentos, tá? Ele fez um pullbackzinho aqui. Eu posso traçar um fibo aqui, ó, para ver como é que está essa retração, tá? Deixa eu mudar aqui essa cor pro fibo do dia anterior, para a gente não confundir, beleza? E a gente consegue visualizar bem, ó, pelo fechamento, ó, que o fechamento, esquece o pavio, tá? O fechamento ficou na região de 50%, tá? Então a gente tem aqui um impulso, uma correção na região de 50%, ele até violou, mas ele fechou abaixo, então eu vou contar aqui o fechamento. E se ele perder essa mínima aqui, como o pullback é curtinho, dá pra gente fazer, ó, 150, 145 reais de risco. E aí como é que seria o meu alvo? Ó? Onde está aí o meu primeiro alvo? Eu posso trazer aqui, ó, meu primeiro alvo. O que seria um alvo até legal, ó, que ele estaria, o primeiro alvo, na região aqui da faixa de Gaza do diário, ó, tá? Se eu ver o segundo alvo, seria exatamente lá no fibo, tá vendo? No fibo aqui do 200, então, da média móvel de 200. Então a gente está aí num trade bem tranquilo, ó, pegou minha ordem. Agora vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente tem aí algumas opções, né? Quando a gente está operando com dois contratos, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar aqui no primeiro alvo um contrato, tá? E botar o fibo aqui, puxar para o segundo alvo, e no segundo alvo colocar mais um contrato, tá? É que dentro do gerenciamento de risco que eu coloquei, financeiro, eu não tenho essa condição de colocar mais de um contrato, tá? Então eu teria que estar com uma margem maior para poder colocar. Agora o importante é que esse candle 4, ele fecha abaixo do candle 3, tá? Se ele fechar aqui nessa região, tá vendo? Deixando aqui um martelozinho quase, já fica já um pouquinho mais arriscado, o que ele pode aqui ter e lá em cima fazer um retorno, tanto a média de 8 quanto a média de 20, ou até mesmo chegar lá em cima para fechar o gap. Então a gente tem esse risco aqui, tá? De fechamento de gap. Tem até alguns operacionais que fazem muito isso, né? Sempre estão buscando o fechamento do gap. Bom, vamos lá. Tirar essa linha para não confundir. Opa! Bom, tá indo a nosso favor. Aqui em alguns casos, você pode colocar aqui de repente, pô, eu tô com medo de ser estopado, eu posso colocar aqui já na linha verde, ó, no 0 a 0 no break-even, tá? Mas como a gente está bem no iniciozinho, eu não gosto de fazer isso não. A gente está aqui, ó, com o nosso stop numa posição muito boa. Então significa o quê? Se esse candle vier me estopar aqui em cima, ele tem aqui uma tendência bem forte de ele subir. Porque aqui é um ponto que, em tese, o mercado não deveria perder, tá? Ele pode vir testar, ele já está passando aqui desse candle vermelho, branco aqui, tá vendo? Que já é um ponto já mais delicado. Ó, fui estopado, tá? Fui estopado, mas assim, dentro do gerenciamento de risco, eu fiz um trade um pouquinho mais arriscado, né? Não esperei formar aí um movimento bem claro, né, de pivô. A gente viu aqui um pivô dentro da dinâmica, né? Na verdade, que seria uma barra vermelha ignorada. Então a gente está dentro de uma proposta de venda, tá? Um gap de baixa, mas aqui o problema foi justamente o movimento macro, ó, tá vendo? Quando a gente deixa no fibo de ontem, do dia anterior, o que a gente está vendo aqui? O que está mandando é isso aqui, ó. Impulso, correção no 38,2. Então daqui ele pode fazer isso aqui, ó, e continuar subindo, tá? Ou ele pode cair um pouco mais, até os 50%, para continuar subindo. Foi um trade um pouquinho arriscado, contra a tendência, mas entendendo que ele tinha perdido uma região aqui importante, ó. Uma região bem importante aqui que ele perdeu, ó, desse fundo. Tinha um teste, 2, 3, 4. Então a gente estava aqui vendido, tá vendo? Ele fez aqui, na verdade, ó, se eu tivesse deixado esse retângulo, na verdade, ó, imaginando aqui um retângulo, um rangezão, tá vendo? Ele fez exatamente o pullback no retângulo, ó. Então esse é o famoso violino. Talvez a gente tenha sido estopado e o preço vai lá agora na nossa média de 200, que era o nosso alvo. Mas agora já não vale mais a pena eu entrar, ó. Se eu entrasse aqui no ponto onde ele está, eu teria que aceitar 12 pontos de stop.
Então 12 pontos, R$120, com 140, eu já iria comprometer os meus 2 trades do dia de risco. Eu não poderia mais fazer nada. Então agora, como eu fui estopado no primeiro trade, eu preciso agora esperar um trade um pouquinho mais definido, tá? O que eu até acredito que ele possa vir aqui buscar a média de 200. Que a nossa análise estava dentro de uma dinâmica, tá? Você repara o volume de compra que fez aqui, tá vendo? Esse candle, então ele fez um volume muito forte para ir lá em cima fazer o pullback e voltar fechando aqui. Os vendedores entraram batendo. Então, você imagina, o vendedor que jogou o preço daqui até aqui para poder fazer a abertura dele, com esse gap, ele teve força de continuar empurrando para baixo. Então, por enquanto, a gente está aí com uma possibilidade de um pullback macro, né? Ou até mesmo de uma quedazinha, né? E aí tem essa tendência aqui invertida. Mas a gente tem logo abaixo a faixa de Gaza, que tende a dar uma embolada, então agora é esperar. Há uma tendência aqui dele vir buscar o fechamento de gap também, tá? Se ele passar aqui para cima dessa média de 8 e começar a desenhar alguma outra coisa. O que eu posso também fazer aqui agora, tendo em vista que ele está exatamente numa região de pullback, e ele pode sim voltar a subir, pensando naquele fibo de ontem macro, eu posso aqui agora desenhar um range, ó. Um range grande e esperar aí algum fechamento acima fora desse range aí, que nos deu um stop, né? Agora é um range grande, mas está bem embolado, tá vendo? Esse candle aqui, na verdade, ó, esse candle 5, ele está fazendo aqui um movimento que os outros candles posteriores a ele estão dentro dele, tá vendo? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 candles dentro de um único candle, que é um candle de indecisão, tá vendo? É um candle com um corpo um pouco menor e com um grande pavio superior e um grande pavio inferior. Um pavio superior maior, né? Então o ideal agora é a gente esperar aí, sair dessa região, tá vendo? É aquele paliteiro que eu vejo muito, tá vendo? Palito para cima, tá vendo? Sombra para cima, sombra para baixo. O que quer dizer isso? Essa quantidade de sombra inferior e superior? Significa que está indeciso. Ele está num ponto aqui que, se ele perde esse fundo aqui, ele pode estar começando a querer desenhar uma inversão da tendência anterior. Mas se ele rompe para cima, a tendência é que ele vá lá fechar o gap ou buscar alguma outra coisa lá para cima, tá? E lembrando também que ele ainda tinha mais alvos, né? Ele tinha deixado aqui, ó, esse terceiro alvo aqui para poder buscar. Ou seja, daqui ele pode tanto fechar o gap, ó, ele pode vir tanto aqui fechar o gap, 30 pontos, como ele pode ir lá no outro alvo, ou seja, 67, 68 pontos. É muito ponto. Então dá pra gente esperar aí uma oportunidadezinha de um trade mais simples, sair dessa confusão aí. Tá vendo? A média de 20 tá um pouquinho distante, ele pode ainda estar esperando, de repente, ó, essa média de 20 chegar para poder ele romper, tá? Então aqui ele pode estar querendo fazer o quê, ó? Ele pode estar querendo fazer aqui um power breakout, tá vendo? Ele tá aqui armando um breakoutzinho na média de 8, tá? E se essa média de 20 chegar, não o preço voltar para ela, mas se ela chegar aqui no preço e romper esse fundo, ele forma aqui um power breakout. E aí a gente pode projetar o alvo do power breakout para baixo. A gente tem que esperar agora. E ele chegou lá no nosso alvo. O nosso alvo inicial, ele foi lá no alvo, que era 200. Então vamos lá para jogar o nosso alvo de novo. Então ele realmente, safado, só foi lá nos estopar, ó. Primeiro alvo ele chegou, no segundo alvo ele chegou e quase foi no terceiro alvo. Ou seja, o nosso problema foi o ponto de stop, ó. O nosso ponto de stop é onde ele veio estopar, ó. Por causa de 2 pontos a gente foi estopado e saiu do trade. E aí deixou de pegar 27 pontos. Vamos lá, vamos esperar. Aqui agora, ele pode estar formando aqui, ó, um engolfo de alta na média de 200, tá? Na retração de 50% do FIBO do dia anterior. O que talvez configurasse aquela compra para o retorno do movimento macro de ontem, né? Agora essa 20 aqui, ela tem que segurar o preço para poder jogar ele para baixo. Senão a compra pode vir a acontecer. Tá vendo? Agora aqui é o limite dele, ó, tá vendo? Ele veio quase no 61.8 para fazer a retração dele do movimento macro de ontem. Então a gente precisa agora de algo que... Agora é um ponto bom de comprar, tá vendo? Uma barra
forte, tá vendo? De força, mas olha o tamanho do stop. Se eu comprar aqui agora, o problema, o stop teria que estar aqui abaixo, 30 pontos. Eu dentro do meu operacional, por exemplo, não caberia. Eu tenho o risco de R$250, né, no trade. Então não poderia colocar aqui. Mas olha como é que ele está começando a fazer aqui um padrãozinho de alargamento, ó. Pode agora ficar aqui dentro, ó, buscando essa... Rapaz, ó, olha como é que o stop, ele foi um violino mesmo. Claro que depois que ele fica aqui no range desse aqui, ó, você acaba saindo, né? Mas inicialmente ele pode estar indo agora fazer o terceiro alvo, ó, daquele primeiro trade que a gente saiu. Ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Ó. Teria aí um terceiro alvo do trade que a gente tomou o stop. O nosso stop foi aqui, ó, nessa região. Ó. Esse paviozinho aqui estopou a gente. Ó. Nosso stop estava aqui. Já tinha fechado o candle vermelho, então a gente estava com o stop aqui certinho. Paciência. Agora, ó, se eu tivesse feito uma compra antecipada aqui, ó, olha o tamanho do risco que eu estaria correndo. Ó. 30 pontos e teria sido estopado. Pode estar fazendo aqui um pullbackzinho para a gente ver agora sim um pivô mais claro. Agora ele pode, se ele perder esse fundo aqui, agora ele pode estar desenhando o quê? Um impulso, rompeu a média de 200, fazendo um pullback na média de 200 e derreter. Aí sim, se ele fizer esse movimento, aqui tem o nosso alvo, e aqui em cima está o nosso stop. Ó. O nosso stop seria isso aqui, ó, de 27 pontos. Como o meu primeiro stop ele foi um pouquinho menor do que o risco máximo por operação, eu já poderia entrar. Tá vendo? Um impulso, correção na média de 200, a média de 8 já rompeu a 200, a média de 20 ela pode romper a 200 também, ó. Se ela romper a 200 aí fica perfeito. Aqui, ó, uma venda aqui pode ser bacana, ela pode antecipar o pivô, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso visualizar esse movimento aqui como um pivô e entrar aqui antecipado, antecipando o fechamento aqui abaixo. Mas eu também posso ser violinado. Como eu já fui estopado no início, aí eu já fazer uma outra entrada arriscada já é mais complicado. Então isso é sempre bacana a gente fazer. Às vezes você faz uma entrada mais arriscada e uma segunda você já espera um pouco mais, seja mais conservador, mesmo correndo o risco de você fechar no negativo aqui e não recuperar esse prejuízozinho, né? Mas às vezes é salvar mais stops, né? Aqui ele pode ainda estar... É que assim, no curto prazo a gente consegue visualizar a venda. Não consigo ver mais nada, só a venda, né? Mas no longo prazo, aqui num prazo maior, a gente consegue visualizar isso aqui como uma correção dessa perna maior, ó. Então a gente tem que estar ligado nisso, ó. Opa, o Fibo estava até mexido aqui. Ele pode ter feito aqui essa correção, ó. Corrige na 200, faz aqui uma bandeirinha, rompe, faz uma correção, rompe a 200 para baixo. Pode ser um pullback para descer, ou pode ser aqui um rompimento com um pullback para continuar subindo. Aí eu posso vender aqui e botar o stop aqui em cima. Verdade, ó, ele fez um candlezinho aqui também, ó. Tá vendo, ó? Na 200, um candle de indecisão. Aqui a gente já viu que tem uma posição aqui, tá vendo, de stop aqui na região, ó. Dá muita vontade de vender aqui. O problema de vender aqui o fundo é que, ó, tamanho do stop. Já ficou muito caro. Aí eu precisaria necessariamente de quê? De um rompimento e de um pullback aqui ou de um gift. E aí, ó, aqui nesse momento ele tá desenhando um pivô bonito, ó. Se ele fechar aqui abaixo, ó, aí ia ser bacana, tá vendo? Ó? Ele teria feito um pullback, ó, um impulso, um pullback aqui no 61.8. Se ele fechar aqui abaixo, eu posso projetar esse pivô aqui todo, ó. Aí é bacana. Aí a gente tem o primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo passando do fundo de ontem. Ó. Pode ser que seja isso que ele esteja fazendo. Deixou aqui um candle de indecisão, o que poderia ser aqui uma venda antecipada desse fundo, para poder a gente ter um stop aqui mais barato. Mas ele está mostrando fraqueza, tá vendo? Ó?
Teve um volume de compra aqui grande. Tá vendo? Ó? Volume de compra bem grande, bem maior que os anteriores. Tá entrando volume de compra aqui, ó. Ó, o que ele pode também estar fazendo aqui, ó. Ó. Ele pode estar fazendo aqui um fundo duplo, tá? Ele pode estar fazendo um fundo duplo. Que aí eu poderia aqui projetar tanto um espelhamento daqui dessa última perninha de baixa. Ó, se a gente olhar, assim, a gente vê bem o fundo duplo mesmo, ó, tá vendo? Pode ser que esteja fazendo isso. Mas é muito arriscado você comprar contra 200, né? Mas, ó, também poderia ser isso aqui, como se fosse um pivô para romper a 200, ó. É bem feio, bem feio, bem feio. Vou colocar aqui dentro desse range. A dolinha tem dia que ele fica assim, muito pavio, tá vendo? Muito pavio. Ó, a média de 20 já rompeu 200, só que ele tá dentro da média de 8, tá vendo? O preço tá dentro da média de 8. Agora, se ele perde o fundo aqui, ficaria perfeito, porque aí ficaria 228. Então você tem os três tempos na mesma direção, né? Que te dá aí uma possibilidade legal. Olha, ele fechando acima desse rangezinho aqui, ó, e deixando alguma coisinha pra gente. Ó, ele fechou abaixo do range, ó. Fechou acima da média de 200, mas abaixo do range. Agora aqui ele pode estar fazendo aqui uma barra de ignição, né? Quantidade de ordens aqui bem interessante, ó, lá em cima. Dependendo de como esse candle fechar, a gente pode tentar antecipar aqui, ó. Tá vendo? Porque na verdade esse candle aqui, ele não confirmou esse rompimento, ó. Agora o candle já ficando verde, já pode estar aí mostrando uma força, uma barra elefante. Ó, vou comprar esse trade, tá? Vou comprar. Vou colocar meu stop aqui no fundo, ó, no fundo da barra elefante. A gente tem esse setup de barra elefante que você projeta ela, tá? Ó, você vai fazer a projeção dela. Primeiro alvo já foi. Segundo alvo cravado, ó. Vou puxar para o terceiro alvo. Agora também eu poderia traçar o fibo daqui, ó. Eu poderia também traçar esse fibo daqui, ó. Do espelhamento dessa perninha de baixo, ó. Olha como é que seria, ó. Segundo alvo. Estaria indo pro terceiro alvo agora, nesse momento, ó. Pegou meu gain ali. Terceiro alvo dessa pernadinha de baixo, ó. Interessante. Agora ele pode estar indo fechar o gap, ó. Eu poderia ter entrado aqui, ó. E subido o stop, ó. Dei mole. Tá vendo? Porque eu fiz o espelhamento dessa pernada aqui, ó. Se eu fizer o espelhamento desse fundo, ó, ainda teria o alvo um pouquinho mais acima, ó. E ele teria alcançado o alvo, ó. Agora vamos ver onde é que está o gap. O fechamento do gap é aqui. Ele pode estar indo lá fechar o gap. Mas é a dinâmica, tá vendo? Ó, perfeitozinho fundo duplo, ó, bem perfeitinho mesmo. Tradezinho bem tranquilo. Deixou uma barra de ignição boa, acima da 200. Bem legal. Agora é arriscado, né? Comprar aqui para poder buscar um alvozinho aqui no fechamento de gap ou de repente aqui no topo de fibo, né? Como a gente começou aí o dia negativo, tomando um stop, fechou aí no positivo, já é o que a gente espera, né, pro dia, né? Então, pessoal, vamos lá acompanhar aqui o nosso relatóriozinho, ó. 105, 105,
Beleza. Então a gente tem aqui, ó, até agora, 1.755 mais 105. 1.860. 1.860. E olha, ele teria ido lá fechar o gap, ó. Teria fechado o gap. Deixando aqui já uma sombra superior bem interessante até para entrar com uma vendazinha aqui, tá? Mas o stop é muito caro, né, lá em cima. Aí a gente ficaria numa situação difícil. Bom, pessoal, mais um dia aí de game. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário. E vamos juntos aí para os próximos vídeos, seguindo essa saga aí. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!